Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fábio Bueno, aqui do ESAG Medicina, e está chegando a grande hora, a hora da FUVEST, um dos vestibulares mais concorridos do país, certamente aí o mais concorrido aqui no estado de São Paulo, na verdade, e eu estou aqui para dar algumas dicas de química do que costuma cair na FUVEST. Lembre-se, a FUVEST é uma prova muito tradicional e ela não muda muito a sua forma ao longo dos anos. A gente percebe o seguinte: os conteúdos que mais caem na FUVEST são os conteúdos de Química Geral, Físico-Química e Química Orgânica. Só que Química Geral tem uma quantidade muito maior e Físico-Química é uma quantidade muito maior. Química Orgânica nos últimos anos sofreu uma queda muito grande sobre aquilo que pode ser abordado. E veja, cada vez menos a FUVEST tem feito questões que vão cobrar de você o nome da substância, ou dar a fórmula e cobrar o nome, ou dar duas fórmulas de substâncias orgânicas e cobrar qual é o tipo de isomeria que tem entre elas. Ou simplesmente pedir que você se lembre quais são as reações que ocorrem com alcenos, quais são as reações que ocorrem com álcoois, quais são as reações... Enfim, a reação orgânica que mais é cobrada na FUVEST nos últimos anos tem sido a esterificação, isso sem dúvida. Só que, como que vai cair, de maneira geral, aquelas questões com as quais você está mais acostumado, que você até achava mais simples, né? Que são voltadas para nomenclatura, conforme eu estava falando. Bom, é cobrado de você ainda a nomenclatura, você precisa lembrar do nome dos compostos inorgânicos, dos compostos orgânicos, mas isso é para contextualizar ou para fazer você compreender uma determinada transformação e uma determinada propriedade. Então essa aulinha, pessoal, ela está estruturada bem no manual da FUVEST, bem na filosofia dos professores de Química da FUVEST, bem naquilo que é cobrado, que foi cobrado nos últimos 10 anos, pelo menos. Então presta atenção, Química é a ciência que estuda a matéria e as suas transformações. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a matéria é feita por átomos e moléculas. A teoria atômico-molecular vai nos dar a grande base para o desenvolvimento de toda a química moderna. Então a gente precisa lembrar uma coisinha, que são os modelos atômicos. Os modelos atômicos. E a evolução dos modelos atômicos, quais são as contribuições que cada modelo atômico vai trazer para a ciência. O primeiro modelo atômico que surgiu foi um modelo filosófico de Demócrito e Leucipo, lá na Grécia Antiga. Demócrito e Leucipo, lá na Grécia Antiga, 400 anos antes de Cristo. Um modelo filosófico, não era um modelo científico, porque Demócrito e Leucipo, que registrou as ideias de Demócrito, pensavam no seguinte: a matéria deve ser feita por uma partícula muito pequena. Se eu for dividindo um pedaço de pedra, cortando, eu vou chegar num pedaço de matéria tão pequeno que não pode mais ser dividido. Como é que eles chamaram esse pedaço indivisível? Indivisível. Só que como eles falavam grego, estava na Grécia, chamou isso de átomo, que significa não divisível. Essa ideia de Demócrito e Leucipo não teve grande aplicação pelos próximos 2.200 anos, até que chega um cara chamado John Dalton, lá no século XIX, e ele vai falar pra gente que o átomo tem um formato específico, que de fato a matéria é formada por átomos, vamos assumir esse modelo, e que o átomo tem um formato específico. Qual o formato específico do átomo? Uma bola de bilhar. O átomo é uma esfera rígida e indivisível, parecendo com uma bola de bilhar. Depois do modelo de John Dalton, a gente tem o modelo de J.J. Thomson. Thomson é o pai do elétron, né? Ainda no século XIX. E ele vai falar pra gente que o átomo parece um pudim de passas. Você fala, professor, pudim de passas da minha mãe não é desse jeito, né? É, eu sei, mas naquela época não tinha brigadeiro para ele poder falar que o átomo parecia um brigadeiro. Então ele resolveu falar que o átomo é um pudim de passas. Como assim? Uma bolota positiva, uma esfera positiva, conforme tinha dito John Dalton, mas incrustada de elétrons com carga negativa. Muito bem, conforme as experiências e o conhecimento humano foi aumentando, foi se intensificando, a gente não conseguia mais ter esse modelo como sustentável. Então o modelo atômico agora atual era o modelo de Ernest Rutherford. Ernest Rutherford, e isso já está no século XX.
E para Rutherford, o átomo seria como? Um núcleo positivo e um monte de elétrons negativos ao redor do núcleo. Como se fosse uma estrela e os planetas ao redor. Os átomos seriam os elétrons seriam os planetas ao redor do núcleo. Um núcleo positivo e elétrons negativos ao redor deste núcleo. Este é o modelo de Rutherford. Por quê? Porque ele nos mostra que o núcleo vai ser muito pequenininho, aqui ele está exagerado até, um núcleo muito pequenininho e um espaço muito grande entre o núcleo e a eletrosfera. Esse modelo fica conhecido como o modelo do sistema planetário. Tudo bem, pessoal? Bom, só que tinha uma pergunta que não conseguia se sustentar. Como que os elétrons ficam longe do núcleo? Como que os elétrons, sendo negativos, conseguem ficar distantes do núcleo que é positivo? Quem responde essa indagação é o Niels Bohr, também no século XX, em 1913, Niels Bohr nos dá um modelo quantizado do átomo. Ele vai nos falar que realmente eu tenho um núcleo positivo e eu vou tendo elétrons em níveis de energia, certo? São as camadas de energia. Quantas camadas conhecidas nós temos hoje nos átomos que conhecemos, né? São 7 camadas. Lembra desse número mágico? 7. Camada K, L, M, N, O, P, Q. E que cada camada comporta uma quantidade de elétrons máxima. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. E que cada camada é feita de subcamadas. Camada K é feita de subcamada S. Camada L da S da P. Camada M da S da P e da D. E aí você vai fazendo essa distribuição eletrônica por meio do diagrama de Linus-Pauling. Este conhecimento quântico, de fato, não é abordado pela FUVEST. Eu estou falando para você porque eu estou construindo a ideia aqui da nossa revisão. Mas esse conhecimento não é, de fato, muito abordado pela FUVEST. O que é importante do modelo de Bohr é você saber o seguinte: se eu tenho um elétron numa última camada aqui, e este átomo é submetido a um aquecimento, um arco elétrico ou o aquecimento de uma chama, esse elétron ganha energia térmica. E ganhando energia, ele salta para subníveis de energia superiores. Só que neste subnível, o elétron não está estável. Está com muita energia, está instável. Então, o que o elétron faz? Volta para o seu nível original. Então, ele sai do estado fundamental, vai para o estado excitado. Está com muita energia, instável, não consegue ficar excitado por muito tempo. E aí ele volta para o seu estado fundamental. Só que nesse retorno, a energia que ele tinha ganhado na forma térmica, ganhou calor, ele devolve essa energia na forma de onda eletromagnética luminosa, devolve na forma de luz. Então você precisa entender que nós conseguimos identificar alguns elementos químicos dessa forma. Por exemplo, se eu colocar um átomo de sódio numa chama azul de fogão, de maçarico, do bico de Bunsen, esse átomo de sódio vai ser aquecido, ganha calor, o elétron salta para um nível mais externo e ele perde energia devolvendo luz. Luz de que cor? Luz amarelada, luz alaranjada. E aí você vai tendo átomos que vão liberando cores diferenciadas. Átomo de cobre libera uma luz verde, átomo de cálcio, vermelho, tijolo, intenso, e por aí vai. Essa é a contribuição mais importante para a sua prova da FUVEST que o modelo de Bohr vai poder dar. Agora, tem outras contribuições também. Por quê? Porque o Bohr nos fala que, a partir do modelo de Bohr, a gente tem a ideia de que alguns átomos não são estáveis, ficando no seu estado fundamental. Espera aí, professor. O que é o estado fundamental? É aquele em que o número de prótons e de elétrons são iguais. Ou seja, é o átomo sem ter dado ou sem ter recebido elétrons. Nesse caso, ele está no estado fundamental. E alguns átomos não são estáveis no seu estado fundamental. Por exemplo, o sódio tem uma alta tendência a perder um elétron e formar um cátion. O cloro tem uma alta tendência a ganhar elétron e formar um ânion. Só que eu já tenho alguns átomos que não têm tendência nenhuma nem a dar nem a receber. E esses caras são chamados de gases nobres. Muito bem. A partir disso, a gente consegue, primeiro, classificar os diversos tipos de átomos. Onde é que a gente tem essa classificação dos diversos tipos de átomos? A gente tem essa classificação na gloriosa
tabela periódica. Tabela periódica. A tabela periódica, ela não é necessário que você saiba a tabela periódica de cor na FUVEST. Ninguém vai perguntar para você o número atômico do vanádio, tudo bem? Só que você precisa ter o desenho, a sombra da tabela periódica na sua cabeça para fazer a prova da FUVEST. Você tem que saber mais ou menos para que lado que estão os elementos que tendem a perder elétrons, para que lado estão os elementos que tendem a ganhar elétrons, para que lado estão os elementos que tendem a permanecer no seu estado fundamental. Tudo bem? Desenhão da tabela periódica, lembra? Ele é assim, ó. Tenho aqui essa primeira coluna, tenho a segunda coluna, e aí você tem um vale, o vale da sombra da morte aqui. Olha só, subiu, aí você caminha para cá, e você chega na última coluna novamente. Então tá aqui, ó. Eu preciso que você se lembre que a tabela periódica, ela tem esse desenhão. 2 colunas mais altas, 10 colunas baixas aqui e 6 colunas mais altinhas deste lado. Muito bem. O que você tem que saber da tabela periódica na FUVEST? Tem que conhecer. Que quanto mais para cima um átomo estiver e mais para a direita este átomo estiver, está aumentando a sua eletronegatividade. Professor, socorro, o que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a tendência que um átomo, participando da ligação, tende a atrair elétrons. Então, se você tem H e Cl, eu tenho H aqui, olha o hidrogênio aqui, e eu tenho cloro aqui. Cloro não está mais para a direita, muito mais para a direita que o hidrogênio, então significa que na ligação entre H e Cl, o cloro tem uma tendência de atrair o elétron muito mais forte, portanto o cloro tende a ficar mais negativo e o hidrogênio tende a ficar mais positivo. Tá vindo um monte de coisa na sua cabeça, né? Eu sei que você está começando a pensar em um monte de coisas que você viu ao longo desse ano. Agora, antes de terminar, quanto mais para baixo e mais para a esquerda um átomo estiver, maior o seu raio atômico. O que é o raio atômico? O raio atômico é o tamanho do átomo, é a distância do seu núcleo até a camada de valência, tudo bem? Então, por exemplo, o átomo com maior raio atômico deve ser o que está mais para baixo e mais para a esquerda. Deve ser o frâncio, o césio é grandão, o bário é grandão, o rádio é grandão, são átomos grandões. Que átomos que são pequenininhos, ó, hidrogênio, hélio, flúor, hidrogênio, esses átomos são pequenininhos. Olha o flúor como ele é pequenininho, tudo bem? Oxigênio, não é um átomo muito grande, beleza, pessoal? Muito bem, agora eu preciso que você entenda o seguinte. A partir do conceito de eletronegatividade, a gente consegue dividir os elementos em 3 grupos. Primeiro, este grupo aqui constitui quem? Os caras famosões da tabela periódica, né? Esses caras são os meus gases nobres. Os gases nobres, olha só. Esses caras são os meus gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Hélio, neônio, argônio. Hélio, neônio, argônio. Você tem que lembrar que hélio, neônio e argônio são gases nobres, tudo bem? Muito bem, esses caras não dá para falar de eletronegatividade deles. Por quê? Porque esses caras, eles não participam, eles não precisam fazer ligações químicas. Embora hoje em dia a gente tenha aí sais de xenônio, né, formados a partir de flúor e xenônio, conforme caiu na prova do Enem. E já tinha caído na prova da Unesp. Agora, entenda o seguinte, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, esses caras não precisam fazer ligações químicas para se estabilizar. Ou seja, eles não precisam dar elétrons e eles não precisam ganhar elétrons. Eles podem fazer ligações químicas? Acontece. O xenônio é um átomo grandão, acaba conseguindo fazer algumas ligações químicas, né? Muito bem. Agora, se você parar para pensar neste canto de cada tabela periódica, olha aqui que legal. Olha aqui, ai professor, que legal, eu lembro desses caras. Quem são esses caras, coleguinha? Esses caras, concorda comigo que eles têm alta eletronegatividade? Ó, quem tá aqui? Flúor, oxigênio, nitrogênio, carbono, enxofre, cloro. Esses caras têm tendência a ganhar elétrons. Se eles têm tendência a ganhar elétrons, eles são os ametais ou
não metais, ok? E do lado de cá da tabela periódica, a maior parte da tabela periódica, né? A maior parte da tabela periódica é feita dos elementos que não têm tendência a ganhar elétrons. Elementos cuja tendência é de perder elétrons. Olha só, elementos cuja tendência é de perder elétrons. Como é que você chama elementos cuja tendência é de perder elétrons? São os metais, ok? Olha aí, você tem os metais, elementos que têm tendência a perder elétrons. Professor, eu vejo que você largou um hidrogênio aqui, né? Você largou o hidrogênio. Coitado dele, ele é gás nobre? Não. Ele é ametal? Não. Ele é metal? Não. Quem é o hidrogênio? Hidrogênio não se encaixa em grupo nenhum, não se encaixa em família nenhuma, ele é o Batman, lembra disso? Esse cara aqui, ele não tem família, ó, ele tá sozinho no mundo e às vezes ele sai das cavernas para poder ajudar a gente, certo? Lembra, o hidrogênio, ele apresenta aplicações diversas. O gás hidrogênio, ele tem um potencial combustível muito grande e ele também é utilizado pela indústria de petróleo. O hidrogênio pode se comportar como cátion. Quando que ele vai se comportar como cátion? Quando ele perde elétron. Então ele vai estar ligado com quem? Com quem quer ganhar. Quando o hidrogênio está ligado a metal, a tendência dele é formar cátion nos ácidos. Hidrogênio ligado a cloro, hidrogênio ligado a bromo, hidrogênio ligado a iodo, hidrogênio ligado a enxofre. Olha lá, hidrogênio ligado ao nitrogênio. Cuidado, né? O hidrogênio ligado ao nitrogênio também pode formar amônia, já falo dela. Mas o hidrogênio, quando está ligado aos ametais, o NOx dele tende a ficar positivo. Na amônia, NOx do hidrogênio é mais 1, tudo bem? Agora, se o hidrogênio está ligado a metais, pô, a eletronegatividade do hidrogênio é maior que a dos metais, tudo bem? Então você tem que entender o seguinte, ele acaba ganhando elétron dos metais, formando o que nós chamamos de hidretos metálicos, compostos iônicos. Beleza, pessoal? Ó, é importante você compreender o seguinte, vamos enxergar aqui, ó, vamos enxergar aqui. Quando eu falo de fila de eletronegatividade, vamos mostrar dessa forma. Ó, se eu mostro a eletronegatividade de maneira decrescente, aquela fila famosa que você conhece, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O resto é metal. Olha só. Tá aqui os metais. Então, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. Esses caras têm alta eletronegatividade e daqui para cá você vai decrescendo. Olha, pessoal, o que a gente está fazendo aqui é uma generalização, não é? Quando você encontrar ligação entre esses caras, a ligação é molecular. A ligação é molecular. Quer dizer, lá na química orgânica, carbono está ligado com quem? Com hidrogênio, com oxigênio, com nitrogênio, com os elementos daquela família que sempre que eu falo o nome, você vai falar o número, que família é 7A, halogênio, cloro, bromo, iodo. Carbono também está ligado com enxofre às vezes, não é verdade? Não está ligado com fósforo, com enxofre para poder formar os tiocompostos, para poder formar os ácidos sulfônicos, com o fósforo para poder formar alguns compostos fosforados, fosfodiéster que aparece lá no seu DNA. Muito bem, então aqui carbono só faz ligação covalente. Quando que carbono vai fazer? A chamada ligação iônica. Ligação iônica é quando você tem qualquer ametal ligando-se com metal. Quer dizer, quando você tem um ácido carboxílico que perde H+, e entra um sódio ali no lugar, você vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio ligado no sódio, que é um metal, e portanto ali você vai ter uma ligação iônica. Carbonato de sódio, você tem carbono, você tem oxigênio e você tem o sódio. Então, mais uma vez, você tem ligação iônica ali, tudo bem? O que a gente precisa entender? E aí é que a gente está entrando num tópico extremamente importante da FUVEST. Que você vai ter a ligação iônica quando você tem metal com ametal. Então, por exemplo, quando eu tenho NaCl
quando eu tenho NaOH, veja, um sal, veja, uma base, tudo bem? Quando eu tenho um outro sal aqui, o NaHCO3, o bicarbonato de sódio, olha só. Ligação iônica, eu tenho metal e ametal, cátion e ânion, metal e ametal e hidrogênio, cátion e ânion. Cátion e ânion, tudo bem? Os ametais formam os ânions, eles não têm tendência de ganhar elétrons. Legal. Outro tipo de ligação que eu vou ter a ligação molecular. Ligação molecular. Só que a ligação molecular, ela pode ser muito variada. Eu tenho desde compostos orgânicos e compostos pequenos. Vamos colocar, por exemplo, aqui, o oxigênio molecular. Eu tenho também, por exemplo, o CH4, o metano. E eu vou tendo compostos um pouquinho mais elaborados. Vamos ficar no ramo da química orgânica. Quando eu tenho C, dupla O, H, H. Ok? Veja, composto molecular, composto molecular. Carbono fazendo 4 ligações, dupla com oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Isso aqui é o aldeído fórmico, né? O formaldeído, o metanal. Aqui eu tenho o metano, aqui eu tenho o gás oxigênio, muito bem. E aí eu vou partir para algumas outras, eu vou partir para H2O, eu vou partir para NH3. Olha só, o que essas moléculas apresentam de diferente? Apresentam de diferente que gás oxigênio e metano são moléculas apolares. Eu tenho que o formol é a solução de aldeído fórmico. O aldeído fórmico em si, a molécula dele, ela é polar. Por quê? Porque se eu observar que a ligação aqui tem uma diferença de eletronegatividade, esta ligação é polar, esta ligação é polar e esta ligação é polar. Só que quando eu faço a somatória vetorial aqui, você vai ter um momento de polar diferente de zero, ou seja, a molécula é polar. E aqui eu tenho água e amônia como moléculas polares. Moléculas polares, tudo bem? Então veja só, pessoal, o que é importante de você saber? Moléculas apolares não vão se atrair com grande intensidade, elas não vão se atrair com muita força. Então a interação que existe entre elas é uma interação fraca. Que interação que existe entre as moléculas apolares? A gente chama de interação de London, força de London, ou também chamada força do dipolo induzido. A força do dipolo induzido é uma coisa que cresce com a massa. Então, por exemplo, quem será que são moléculas que interagem com mais força? Metano ou etano? O etano. Por quê? Porque a sua massa é maior. Tudo bem? Então, quanto maior a massa da cadeia hidrocarbônica, maior a interação do tipo dipolo induzido. Já se você pegar as moléculas polares, você vai ter uma interação maior, uma interação mais forte. Portanto, aqui a gente já fala que existe um dipolo permanente, tudo bem? Dipolo permanente. O que é o dipolo permanente? A interação que acontece entre moléculas polares. E aí você vai ter um caso específico de dipolo permanente, que é uma interação fortíssima, fortíssima, fortíssima. Lembra? Essa daqui vai ser a ligação de hidrogênio. Professor, quando ocorre ligação de hidrogênio? Ligação de hidrogênio acontece quando você tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Não é à toa que eu te mostrei isso daqui, certo? Se o flúor está ligado com o oxigênio, não tem uma diferença de polo muito grande. Se eu tenho flúor ligado ao carbono, tem uma diferença de polo maior. Se eu tenho flúor ligado ao hidrogênio, a diferença está tão grande, tão grande, tão grande, que essa ligação covalente ficou muito polar, muito polar. O flúor ficou muito negativo e o hidrogênio ficou muito positivo. Se o flúor se ligar com o próximo elemento, se ele se ligar com o zinco, se ele se ligar com o cobre, pô, aí o flúor já rouba o elétron do metal. E aí você tem o quê? Flúor negativo, metal positivo. Ficam juntos não por compartilhamento, ficam juntos simplesmente por atração eletrostática. E essa daí é a minha ligação iônica, tudo bem? O que você tem que entender de importante aqui? Que essa interação é muito forte, é a mais forte que tem. Quando você tem cátions e ânions, eles estão muito juntos. Então aqui na ligação iônica, você tem os átomos formando sólidos com alto ponto de fusão.
Cloreto de sódio vai derreter a 800 graus Celsius. Se você aquecer hidróxido de sódio, vai derreter a 300 graus Celsius. Se você aquecer bicarbonato de sódio, o bicho se decompõe, liberando água e CO2, mas não quebra a ligação iônica, tudo bem? Ele se decompõe, você vai ter uma decomposição do íon bicarbonato, mas não quebra a ligação iônica, você não vai ter rompimento ali de cátion e ânion. Ele vai formar o carbonato, e aí você tem um outro composto iônico, que vai ter um ponto de fusão elevadíssimo. Então lembra, composto iônico tem ponto de fusão elevado. Composto iônico não vai derreter a temperatura ambiente, não vai derreter no seu forninho de casa, tudo bem? Isso aqui só vai derreter se você tiver um ponto de fusão muito alto. O forninho da Giovana não dá conta disso. Agora olha só, se você observar o composto molecular, compostos com força de London, eles são uma interação muito baixa, não é verdade? Então eles já derretem com mais facilidade. Perceba que oxigênio é gasoso, perceba que metano é gasoso. Ora, esses caras não têm grande interação, então a tendência deles é formar substâncias com alta volatilidade, substâncias, mesmo se você tiver um hidrocarboneto de cadeia muito grande, vamos falar, por exemplo, metano, etano, propano, butano. Esses caras são gasosos a temperatura ambiente. Pentano, que já tem 5 carbonos, ponto de liquefação, ponto de ebulição dele é 36 graus Celsius. Ou seja, ele é líquido, a temperatura ambiente, mas se faz 36 graus Celsius, o cara já ferve. Se você segurar um frasco com pentano na sua mão, ele vai ferver. Cuidado, você não vai se queimar, porque está 36 graus Celsius, beleza? Muito bem. Agora, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, um decano, dodecano, até 18 carbonos, os caras vão ser líquidos. A partir de 18 carbonos, já começam a ficar o quê? Já começam a ficar sólidos. E são as parafinas, não é isso? Parafinas são hidrocarbonetos grandes, com baixa reatividade química, por isso que se chamam parafinas, e eles vão ser sólidos. Ai, professor, mas eles não têm uma interação fraca? Não é dipolo induzido? É dipolo induzido. E por que eles vão ser sólidos? Porque a cadeia é muito grande. Porque quanto maior a massa da cadeia hidrocarbônica, maior a interação do dipolo induzido. Tudo bem, pessoal? Isso faz com que a cadeia seja grande, seja grande, seja grande, seja grande, ele fique sólido. Mas parafina, hein? Hein, ô vela derretida? Quando aquece um pouquinho, o que acontece com a parafina? Já derrete, porque a interação do dipolo induzido é fraca. Beleza, meu? Então entenda isso. London, força de London, força do dipolo induzido é uma interação muito fraca. Se eu tenho moléculas polares, a interação já é mais forte. Então o ponto de ebulição ou ponto de fusão, se elas forem sólidas, já vai ser maior. E logicamente, se apresenta ligação de hidrogênio como água, como amônia, ponto de ebulição ou de fusão vai ser cada vez maior. Veja, quem são as moléculas que vão ter H ligado ao O, H ligado ao N? Alcoóis, para pensar. Um álcool, uma amina que vai ter H ligado ao N, tudo isso vai apresentar ligação de hidrogênio. Portanto, quanto mais OHs você tiver numa molécula, quanto mais NHs você tiver numa molécula, mais ligações de hidrogênio vão ocorrer e maiores as interações, então maior a aderência entre as moléculas, mais forte essa aderência, portanto o ponto de ebulição vai ser maior ou ponto de fusão. Beleza? Tudo bem? Agora, tem um nó extremamente importante aqui, que é o da hidrossolubilidade. O que é hidrossolubilidade? Quanto mais ligações de hidrogênio, maior a interação com a água, porque a água tem um monte de ligação de hidrogênio, meu. Então, se você tem uma molécula orgânica, ela não interage com a água. Por quê? Porque a molécula orgânica tem dipolo induzido, tudo bem? Agora, se você coloca essa molécula com OHs, por exemplo, metanol, etanol, etanodiol, 1,2-etanodiol, você vai ter, vamos lá, você vai ter a molécula dissolvendo melhor na água, beleza? Agora, muito cuidado, se você tem muitos OHs, mas uma cadeia hidrocarbônica grande, ela também apresenta o caráter de se dissolver na gordura. Isso a gente já vai ver agora, beleza?
Bom, pessoal, então retornando, falando desse tópico extremamente importante, muito cobrado, já foi cobrado esse ano de vocês no Enem, já foi cobrado na Unesp, já foi cobrado na Unicamp e certamente será cobrado de vocês na FUVEST, que são as moléculas que têm a capacidade de se dissolver tanto em água como em gordura. A gente fala que essas moléculas são chamadas de anfifílicas, tudo bem? Ora, o que é uma molécula anfifílica? Geralmente, aquela molécula que vai ter uma grande cadeia hidrocarbônica e uma cabeça polar, né? Por exemplo, um carboxilato ligado no sódio. O que é carboxilato? Dupla O, OH, perdi o H+, fiquei com carga negativa, vou colocar ali um sódio, vou colocar um potássio, fazer uma ligação iônica. Bom, solúvel em água. Muito bom. Então, o que eu vou ter? Eu tenho um sabão, eu tenho um derivado de ácido graxo, pode ser saturado ou insaturado, e eu tenho uma cabeça polar. Ele consegue interagir tanto com a água como também com a gordura. Então, ele tem tanto um caráter lipofílico, gordura, e hidrofílico, para poder interagir com a água. Então, dessa maneira, ele consegue se dissolver nos dois. Beleza? Agora, veja bem. A gente precisa conhecer, e vamos pegar aqui um eixo de entender as substâncias orgânicas, falando muito da composição. E a partir da composição a gente consegue observar as transformações da matéria. A gente estudou ao longo do curso dois tipos de substâncias, as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Quando eu falo das substâncias inorgânicas, eu tenho que me lembrar sobretudo dos ácidos. E é bem explícito na FUVEST. O manual da FUVEST fala que você precisa conhecer apenas os ácidos de Arrhenius. Aliás, quem foi esse Arrhenius? O Arrhenius foi um cara que ganhou um prêmio Nobel no começo do século XX por estudar a condutividade elétrica da água e quais substâncias são capazes de tornar a água melhor condutora de eletricidade. Professor, mas a água pura não conduz eletricidade? Eu já vi vários filmes em que você tem o velhinho na banheira, ele está tomando banho, e aí chega alguém e joga um secador e o velho morre eletrocutado e fica com todo o dinheiro dele. Pois é, mas o velhinho não estava tomando banho em água pura, não é verdade? Olha eu dando ideia para você aqui na internet, não é verdade? Poxa vida, o velhinho não estava tomando banho em água pura. O que o velhinho estava fazendo? Estava tomando banho em água que apresentava sabão, água que veio da torneira, que apresentava um monte de quê? De eletrólitos dissolvidos. O Arrhenius estudava o que são eletrólitos, tudo bem? Substâncias que eu ponho na água e conduzem corrente elétrica. E segundo Arrhenius, nós temos 3 eletrólitos: os ácidos, as bases e os sais. Então, amor de Deus, você não pode ir para a FUVEST achando que somente se eu colocar sal na água, aquilo vai conduzir corrente elétrica. Vai, desde que ele seja solúvel. Mas eu também tenho ácidos e eu também tenho bases. Então, o que são ácidos antes de mais nada? Ácido é um treco que na água libera H+. Tá bom, mas o que isso significa? Que tipo de análise a gente pode fazer desse fenômeno? Libera íons, forma cargas, então conduz corrente elétrica. Beleza? Então vamos entender os ácidos de Arrhenius. De fato, eles vão liberar H+. O que é um ácido forte? É um ácido que corrói bem, professor. Não, não é isso. Um ácido muito forte é um ácido que forma muitos íons na água. Se eu colocar 1 mol desse cara na água, 0,9999 mol dele vai ionizar. Tudo bem? O que é um ácido fraco? Eu ponho 1 mol dele na água e 0,05, 0,04 mol dele vai ionizar. Ou seja, ácido forte conduz bem eletricidade na água, faz a água conduzir eletricidade muito bem. Ácido fraco não muda muito a condutividade elétrica da água, beleza? Então vamos lembrar quem são os ácidos fortes? Eu tenho os ácidos daquela família que se eu falar o nome, você vai falar o número, se eu falar o número, você vai falar o número, família 7A, halogênios, os ácidos halogenídricos, HCl, HBr, HI, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico são fortes. O ácido iodídrico é muito mais forte que o bromídrico, que é muito mais forte que o clorídrico, que é muito mais forte que o fluorídrico. O ácido fluorídrico, como o flúor, é muito eletronegativo e é um átomo pequenininho, a ligação com o hidrogênio é muito forte. Então ele não consegue ionizar tão bem quanto os outros. O iodo, que é um átomo grandão, faz uma ligação mais fraca com o hidrogênio. Então ali a entalpia de ligação é menor, ele consegue quebrar mais facilmente e aí ele acaba sendo um ácido mais forte.
clorídrico, bromídrico e iodídrico. E o iodídrico é mais forte. Quem mais também é ácido forte? Meu amigo, lembre-se do ácido nítrico. Ácido nítrico que forma o nitrato. O ácido nítrico que é conhecido também como um ácido para fazer ou explosivo. Olha que isso aqui, ó, tem nitrato. Ele reage nas reações de substituição com os aromáticos, fazendo a chamada nitração, tá lembrado? E um composto orgânico com muito nitrogênio é muito explosivo. Quanto mais nitrogênio tem no composto orgânico, mais explosivo ele é. Então, quando você faz a nitração do tolueno, formando nitrotolueno ou o trinitrotolueno, TNT, isso é um composto muito explosivo. Então, o ácido nítrico tem um alto potencial para formar explosivos. O que mais? Eu posso usar o ácido nítrico para fazer fertilizante. Lembra que os principais fertilizantes que a gente tem os elementos N, P, K e S. Nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre. O nitrogênio é essencial para o crescimento das plantas, porque é a partir do nitrogênio que você vai formar os aminoácidos, que você vai formar as amidas, que você vai formar as proteínas. Portanto, é essencial que um adubo tenha nitrogênio. Então, o ácido nítrico ele é utilizado também para fazer adubos. Bom, quem mais que você tem que conhecer? O ácido sulfúrico, H2SO4, né? Todos esses são fortes, mas o ácido sulfúrico é mais conhecido, não é verdade? Sulfúrico vai formar o quê? Sulfato. Se ele tem 2H+, acaba formando o sulfato com um ânion bivalente, 2-, ok? Lembrar dessa formulinha te faz lembrar também de quem é o sulfato. Maravilha. O sulfato ele é chamado de ácido mineral, tudo bem, pessoal? E o ácido sulfúrico é chamado de ácido mineral. E o ácido sulfúrico, ele apresenta uma propriedade muito importante. Por quê? Porque se eu fizer a dissolução de alguns minerais, eu também posso formar fertilizantes. O ácido sulfúrico é uma das bases de um sistema industrial e de um sistema agrícola. Beleza? Um país desenvolvido, industrializado, que tem uma grande agricultura, que tem uma autossustentabilidade na sua agricultura, para a produção dos seus próprios insumos, um país que produz os próprios insumos agrícolas, é um país que tem que ter muito ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico também funciona como um indicativo do grau de desenvolvimento industrial e agrícola do país. Olha só que interessante. Agora, ele também é utilizado lá na bateria do automóvel. Olha que interessante. Por quê? Porque se eu colocar ele na água, ele não é forte? Ele é um bom eletrólito. Então, o ácido sulfúrico também é eletrólito de bateria de automóvel. Bom, agora se eu falar dos ácidos fraquinhos, quem são os ácidos fraquinhos? Os caras que têm carbono, olha só, o HCN, cianeto de hidrogênio, quando puro chamado de cianeto de hidrogênio, um gás extremamente tóxico, ataca seu sistema nervoso, você morre muito rapidamente. E dizem que tem cheiro de amêndoas, né? Mas eu nunca cheirei porque eu tô vivo, então eu não sei. Agora veja bem, o cianeto, este ânion cianeto, ele também está presente em semente de maçã. Ele está presente em mandioca. Lógico, numa concentração muito baixa, né? Só que o ácido cianídrico é a solução aquosa de cianeto de hidrogênio. Quando eu faço cianeto de hidrogênio entrar na solução aquosa, eu formo aquela solução chamada de ácido cianídrico. Muito bem, esse cara é fraco. Ele não se ioniza muito, beleza? Agora, quem mais também é fraco? O ácido fosfórico, pessoal. H3PO4. Professor, fala pra mim, ácido fosfórico é fraco? Ele não ioniza muito? Não. Se eu colocar 1 mol dele na água, 0,8 mols é que vão... Até menos. 0,08 mols, 0,07, 0,05 é que vão se ionizar. Então ele é um ácido muito fraco. Qual que é o uso do ácido fosfórico, professor? Conservante de alimento, né? Hoje em dia a gente usa até o ácido cítrico como conservante, mas esse aqui é um ácido muito fraquinho, beleza? Está presente no refrigerante, por exemplo. Ai, professor, mas refrigerante é ácido? É, refrigerante é ácido, mas não é um ácido forte. Você não coloca ácido sulfúrico no refrigerante, senão você não ia estar sem dente hoje, beleza? Muito bem, então ácido fosfórico, um ácido muito fraco. Quem mais que você precisa conhecer que é fraco? Ele, o ácido carbônico, o ácido carbônico, o cara que tem uma crise de identidade terrível, tá lembrado disso? Por que uma crise de identidade, professor? Porque se eu pegar ácido carbônico
aquoso, ou seja, misturado na água, ele é muito o quê, pessoal? Muito instável. Isso significa que ele vai querer se decompor formando H+, aquoso, e HCO3-. Que ânion é esse? O ânion bicarbonato. Não, professor, eu conheço outra decomposição do ácido carbônico. Calma que eu chego nela, já já eu falo dela. Então veja, o ácido carbônico ele se ioniza e ele forma H+, e ele também forma o íon bicarbonato. Professor, ele não tem 2 H+? Tem. Ele não poderia formar 2 H+ e carbonato? Poderia, é verdade. Só que a constante de ionização da primeira ionização é muito maior que a constante da segunda ionização. Portanto, preferencialmente ele forma H+ e bicarbonato. Se eu deslocar esse equilíbrio, aí sim ele pode formar também o carbonato. Mas eu quero que você entenda o seguinte, lá na Coca-Cola eu também tenho ácido carbônico, eu já vou te explicar por quê. Ele ioniza formando H+ e formando o bicarbonato. Joia? Beleza? Agora veja bem, vamos falar aqui das bases. Ah, eu sei o que é base, professor. Bases são compostos que neutralizam ácidos. É verdade, bases neutralizam ácidos. Só que você também precisa lembrar que elas são bons eletrólitos. Quem são os bons eletrólitos? As bases da família 1A, dos metais alcalinos, que não tem esse nome à toa. Hidróxido de lítio, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Esses caras são bases fortes, tudo bem? Agora, veja esta base aqui, NH4OH, hidróxido de amônio. É uma base muito fraca. Ela é solúvel, é verdade. Se você colocar hidróxido de amônio na água, dissolve. Veja, as bases de cima são solúveis e fortes. E essa daqui é solúvel, mas é fraca. Ué, professor, eu aprendi que quando uma base é solúvel, ela é forte. Pois é, e o hidróxido de amônio não é não. O que significa uma base ser forte? Conduzir bem a eletricidade. Eu ponho hidróxido de amônio na água e ela não conduz muito bem a eletricidade. Por quê? Porque não tem grande dissociação. Beleza? Professor, como é que eu posso fazer uma solução de hidróxido de amônio? É simples. Você pega esta substância maravilhosa aqui, chamada de quê? Amônia. Gás amônia. Gás amônia. E eu reajo a amônia com água líquida. Numa solução de água líquida, numa reação reversível, a amônia entra em contato com a água líquida e a amônia incorpora um H+. Então ela vai formar o quê? NH4+ aquoso e OH- aquoso, que preferencialmente não quer ficar assim, quer ficar como? Quer ficar como hidróxido de amônio. Então essa concentração de íons não é uma concentração alta, é uma concentração baixa. O que eu quero que você entenda? A amônia colocada na água tem caráter básico. Quando eu coloco amônia na água, eu formo hidróxido de amônio. Isso daqui, pessoal, é o amoníaco, a solução de amoníaco, tudo bem? Que é muito utilizada onde? Em produtos de limpeza, beleza? Tranquilo? Então tá aqui, ó, os principais ácidos e os principais bases. Já já a gente volta nesse assunto. Agora, quando eu falo de sais... Ai, professor, eu sei o que é sal. Cloreto de sódio. É verdade, cloreto de sódio é sal. Mas a gente precisa expandir um pouquinho, né? Quem são os nossos sais? Sais são eletrólitos que, se eu colocar na água, não libera nem H+, nem OH-, tudo bem? Então, os sais principais vão ser, lógico, o cloreto de sódio, um dos produtos mais fabricados no mundo, um dos produtos mais produzidos tanto nos Estados Unidos, como no Brasil, como na Europa. A gente precisa fazer cloreto de sódio, tudo bem? Simplesmente por causa da alimentação. A indústria alimentícia usa muito cloreto de sódio. Mas você também precisa lembrar do bicarbonato de sódio. Você precisa lembrar do carbonato de sódio. E você precisa se lembrar do carbonato de cálcio. Bom, bicarbonato de sódio e carbonato de sódio tem duas aplicações importantíssimas. Eles são utilizados como antiácidos estomacais, e eles também são utilizados como fermento.
antiácidos estomacais e como fermento. Antes de falar do carbonato de cálcio, eu vou falar um pouquinho do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele é utilizado como fermento e como antiácido estomacal. Por que ele é utilizado como antiácido estomacal? Porque sempre que você tem, por exemplo, NaHCO3 em meio aquoso. Então imagina que você tomou um pouquinho de bicarbonato de sódio misturado com a água. Você foi lá na farmácia, comprou um pouquinho de bicarbonato de sódio, misturou na água. Ele é um sal muito solúvel porque tem sódio, tudo bem? E aí você joga, bebe, vai para o seu estômago. Chegou no estômago, quem que encontrou? Ele, H+. Seu estômago também é um meio aquoso, concorda comigo? Chegou lá e encontrou H+. O que vai acontecer? O H+ interage com o ânion bicarbonato. Olha aqui, bicarbonato com H+ vai dar o quê? Vai dar ácido carbônico. Então você vai ter a formação disso. Olha só, veja bem. Você vai ter a formação do Na+, e você vai... aquoso, estou em meio aquoso. E você vai ter a formação do ácido carbônico, do H2CO3, também em meio aquoso. Professor, mas ficou ácido? Então, meu amiguinho, não ficou ácido. Pelo contrário, o bicarbonato incorporou o H+, que formou o ácido carbônico, que é um ácido fraco e tem uma crise de identidade terrível. Ele se decompõe. Como é que ele se decompõe? Então, professor, ele se decompõe em H+ bicarbonato. Mas ele vai para o outro lado. Isso aqui é se o sistema está fechado. Se o sistema está fechado, ele é obrigado a formar H+ e bicarbonato. Mas se você tem um sistema aberto, o ácido carbônico se decompõe da seguinte forma. O H2CO3, ele vai se decompor formando água e formando CO2 gasoso. Olha só, água líquida mais o CO2 gasoso. Isso aqui está em meio aquoso. Tudo bem, pessoal? Então, ácido carbônico acaba se decompondo em água e gás carbônico. Opa! Então, vamos fazer aqui a suma de tudo que aconteceu. Misturei bicarbonato de sódio num copinho d'água. Bebi esse copinho d'água, chegou no meu estômago e encontrou H+. Esse H+ virou H2CO3, que se decompõe em água e CO2. Portanto, o que aconteceu? Eu transformei H+ em água. Ou seja, eu neutralizei o H+ do meu estômago. Portanto, o bicarbonato de sódio tem uma função de antiácido, de neutralizante de ácido, beleza? É aquilo que você usa, não vou falar a marca aqui para não tô ganhando jabá, não é verdade? Então não vou falar a marca aqui não. Mas você compra lá o antiácido no saquinho, sabor abacaxi, sabor guaraná, coloca lá, ele tem bicarbonato, reage com H+, forma água e CO2 gasoso. Como é que esse CO2 gasoso vai sair de você? Não vou fazer aqui porque eu sou uma pessoa educada, não é verdade? Mas você vai arrotar. Pronto, CO2 gasoso saindo é o seu arroto. Agora, ele também pode ser utilizado como fermento. O bicarbonato de sódio pode ser utilizado como fermento. Como assim, professor? Se você pegar 2 moléculas de bicarbonato de sódio sólido e aquecê-la, se você pegar 2 moléculas de bicarbonato de sódio sólido e aquecer, ela vai sofrer uma decomposição térmica, formando o carbonato de sódio sólido, e isso aqui vai virar água na forma de vapor, porque eu estou aquecendo, mais CO2 gasoso. Olha que interessante. Então, quando eu aqueço o bicarbonato de sódio, ele acaba me liberando um volume de gás muito grande. Onde que a gente usa isso? Bolo, não é verdade, pessoal? Se você tem ali o bolo na sua casa, você não joga o bicarbonato de sódio, que é o fermento, não vou falar a marca também, mas você joga lá o fermento e aí leva para o forno, aquece, causa uma decomposição térmica que libera gases e faz o bolo inflar. Muita atenção ao seguinte, né, pessoal? A fermentação pode ser química, que vai contar com bicarbonato de sódio e outras substâncias, e também pode ser biológica. No caso de biológica, você tem leveduras que, por meio da respiração anaeróbia, acaba formando CO2 também. Mas esse CO2 acaba inflando a massa, e esse CO2 acaba inflando a massa, e aí você leva para o forno. Você não pode levar para o forno antes da massa crescer, porque senão você vai matar as leveduras e ela não cresce. Beleza? Olha, 2 princípios bem diferentes.
Por que você está perdendo tempo falando disso, professor? Não estou perdendo tempo. Porque tem um tópico da FUVEST que fala que eu preciso conhecer as interações do cotidiano. Então você precisa saber qual que é a diferença de um pão e de um bolo. Por que que um cresce descansando ali e por que que o outro cresce quando você põe no forno. Beleza? Tranquilo? Então tá aqui as principais interações do bicarbonato de sódio sendo usado como antiácido e sendo usado como fermento. Agora sim, vamos falar do carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Vocês, meus aluninhos, já estão cansados de me ouvir falar do carbonato de cálcio, porque é muito importante. Carbonato de cálcio, CaCO3 é carbonato de cálcio é CaCO3, CaCO3 é carbonato de cálcio é CaCO3. E onde que eu encontro esse cara? Eu encontro esse cara em mármore. O nome dele usual é calcário, o nome usual disso é calcário. Eu encontro isso no mármore, eu encontro isso em corais, eu encontro isso em cavernas. Eu encontro este cara em cavernas, tudo bem? Eu encontro em mármore, eu encontro em corais, eu encontro em cavernas. Isso é um sal, porque ele tem um ânion que não é OH-, ele tem um cátion que não é H+. Olha aí! Sal não é só cloreto de sódio, olha quantas discussões a gente tem em torno dos sais. Muito bem, quando eu tenho carbonato, este carbonato pode ser atacado por H+. O carbonato pode ser atacado por H+, ele é suscetível à ação de ácido. Mas cuidado, carbonato precisa de quantos H+? Ó, veja, cálcio não está lá na família 2A, dos metais alcalino-terrosos, tem carga mais 2. Então, carbonato é -2, precisa de 2H+, que geralmente está em meio aquoso, não é? Muito bem, o que vai acontecer? Ele acaba formando Ca2+, e ele acaba formando H2CO3, ácido carbônico, que é instável e se decompõe em água e CO2. Então, veja comigo, o que é importante de você conhecer aqui? Se eu tenho mármore, ele pode ser dissolvido por ácido. Se eu tenho corais, recifes, a grande barreira de corais no nordeste da Austrália, uma barreira de corais bonita, significativa que a gente tem no nordeste brasileiro, cavernas, tudo isso pode ser atacado por H+, ok? Então, meios ácidos causam a dissolução de mármore, causam a dissolução de corais, causam a dissolução de cavernas. E agora a gente precisa conhecer o último tipo da substância inorgânica, que são os óxidos. Os óxidos, eles apresentam uma grande importância, eles apresentam uma grande influência. Lembra que óxido é quando você tem oxigênio ligado a um outro elemento químico. Então, os óxidos são quando você tem o oxigênio ligado a um outro elemento químico. Este elemento químico pode ser um ametal e pode ser um metal, tudo bem? Se eu tenho um metal, eu tenho os óxidos iônicos. Óxidos iônicos. Óxidos iônicos. Quem são os principais óxidos iônicos? O K2O e o CaO. Óxido de potássio, oxigênio tem NOx-2, precisa de 2 potássios. E o óxido de cálcio, oxigênio tem NOx-2 e precisa de 1 cálcio apenas. O que é importante dos óxidos iônicos? Quando eles interagem com a água, eles formam uma base correspondente. No caso aqui vai ser o KOH. KOH, no caso, KOH, 2Ks, porque eu tenho 2Ks aqui, 2KOH. Quem que é o KOH? Hidróxido de potássio. Então, peraí. Óxido de potássio misturado com a água deixa um meio que básico. Onde eu acho óxido de potássio, professor? Eu acho em cinzas vegetais. Cinzas vegetais apresentam óxido de potássio. Beleza? Cinzas vegetais apresentam óxido de potássio. Aliás, a palavra cinza no árabe é alcali, tudo bem? Então, álcalis, alcalinos, olha aí, são compostos que têm a ver com cinzas vegetais. Cinzas são compostos alcalinos. Cinza do cigarro é um composto que deixa a água alcalina. Cinza de árvore deixa a água alcalina. Se você tem uma plantação de cana,
um canavial. Colhi a cana, o solo está muito ácido. Por que o solo está muito ácido? Por causa da chuva ácida, que eu vou falar dela já. Você vai lá e queima o canavial, o que vai acontecer? O solo vai ficar alcalino. Por quê? Porque as cinzas vegetais, quando interagirem com a água, deixam meio alcalino. Não é muito interessante, né, se alcalinizar o solo desse jeito. Então, o que a gente inventou? A gente inventou o seguinte: pega cal, pega óxido de cálcio, pega cal e mistura com a água. Isso aqui, pessoal, lembra? É a cal virgem, pura. Quando eu misturo a cal virgem com a água, eu vou formar o CaOH2. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha cal extinta ou cal apagada. Cal extinta ou cal apagada ou água de cal. Beleza? Então você precisa conhecer isso daqui. Maravilha. Agora, entenda o seguinte. Se eu jogo um pouquinho de cal na terra, quando chover, essa chuva vai ser neutralizada, vai ser alcalinizada, porque eu tenho ali a formação de hidróxido de cálcio. Portanto, os óxidos iônicos, eles têm uma característica alcalina. Beleza? Processo de calagem. Onde que acontece o processo de calagem, gente? No Brasil. Onde que a gente aplica muito processo de calagem? Hoje ele é difundido para todo o país, mas ele ficou muito conhecido quando a gente aplicava isso no bioma do Cerrado. No Cerrado. Lá no bioma do Cerrado, lembra que o Cerrado apresenta um solo extremamente ácido, naturalmente ácido, e para que você pudesse ter uma expansão das fronteiras agrícolas do oeste paulista, do sul de Minas, invadindo ali o Mato Grosso do Sul, Goiás, que estão dentro do bioma cerrado, você teve que ampliar a tecnologia da calagem, para que você pudesse colocar ali, estabelecer a plantação, hoje no caso de soja. Então esses são os óxidos iônicos. Agora, você também precisa conhecer os óxidos moleculares. Os óxidos moleculares. Óxidos moleculares. Quem são os principais óxidos moleculares? O CO2, que reage com a água, formando o ácido carbônico, que é instável e pode deslocar o seu equilíbrio, não é verdade? Se você coloca muito CO2, forma água e forma o ácido carbônico. Se o sistema está fechado, desloca no sentido de formar o quê? De formar H+. Se o sistema está aberto, o CO2 escapa. Deslocamento de equilíbrio, pessoal. Quando eu aumento a pressão sobre um equilíbrio que envolve gases, o equilíbrio se desloca para o lado de menor volume gasoso. Quando eu diminuo a pressão de um equilíbrio que envolve gases, ele desloca no sentido de maior volume gasoso, ok? Então veja só, refrigerante tem gás carbônico, é o gás do refrigerante. Quando eu fecho o refrigerante, tem muito ácido carbônico, está num sistema fechado, forma H+. Então está bem ácido. Quando eu abro o refrigerante, o ácido carbônico começa a se deslocar nesse sentido. Então você tem H+, que vai formando o ácido, que vai formando o CO2. Está ficando menos ácido, ok? Além disso, gás carbônico com água é a chuva. Todo lugar do planeta apresenta CO2. Em alguns lugares em maior quantidade, outros em menos. Portanto, isso aqui é chuva ácida, gente. Ok? CO2 no seu sangue, lembra que o sangue tem água, você também vai ter esse deslocamento de equilíbrio. E para finalizar a nossa aulinha, pessoal, quando você tem o SO3 reagindo com a água, você vai ter a formação do ácido sulfúrico. Qual é a diferença disso? Aqui eu tenho chuva ácida de qualquer ambiente, de um ambiente campestre ou de um ambiente urbano que você tem CO2. Aqui eu tenho a chuva ácida de um ambiente urbano, de um ambiente industrial, ok? Então aqui eu tenho chuva ácida urbana, eu tenho chuva ácida de ambiente industrial, eu tenho chuva ácida após erupções vulcânicas. Lembre-se disso. Após erupções vulcânicas, após vulcanismos, você vai ter uma liberação muito grande de SO3 que reage com a água
e ácido sulfúrico na cabeça do povo, né? Solução de ácido sulfúrico. Bom, gente, então é isso. A parte de química geral, que é muito cobrada, veja que ela interage muito, tanto com a parte de equilíbrios iônicos que envolve pH, como o deslocamento de equilíbrio, conforme a gente passou aqui, beleza? Agora descansa, eu espero que vocês tenham um bom sábado com a família de vocês e que vocês façam uma boa prova da FUVEST. Beijo pra vocês, 7A, halogênio, tchau!